Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Michele, eu sou ex-aluna da Fundação, mas atualmente estou trabalhando lá na secretaria e eu vou iniciar aqui hoje para vocês uma série de entrevistas que serão lançadas diariamente, tá bom? Vamos conversar com a comissão técnica e com os jogadores do nosso time Pili FC da categoria Sub-12. Essa categoria vai participar de um campeonato chamado Iber Cup. Então nós vamos conhecer um pouquinho da expectativa dos garotos para o campeonato e vamos conhecer também a história de vida deles. Para abrir os trabalhos, hoje a gente vai conversar com o Bruno Amaral, que é o nosso coordenador geral e o coordenador da área de esportes. Vamos lá? Então, galera, pra gente abrir, isso aí com chave de ouro, eu vou entrevistar, como eu disse pra vocês, o Bruno do Amaral, que é o nosso coordenador geral. Bruno, tudo bem com você? Tudo bem, Michele. Você pode se apresentar pro pessoal? Eu tô muito bem, obrigada por perguntar. Você pode se apresentar pro pessoal, por favor? Meu nome é Bruno, eu estou na Fundação Filhos de Buda há 14 anos, estou indo para o meu 15º ano. Já passei desde monitor de esporte até hoje na coordenação geral, então o caminho é longo pela frente. Espero que nesse bate-papo a gente possa falar um pouco mais dos nossos projetos aqui da Fundação e dos nossos projetos futuros. Certo, Bruno. E você mora aqui no bairro mesmo, né? Sim, eu resido aqui no bairro desde que eu nasci, e continuo morando, porque fica muito mais fácil a gente falar de transformação social quando você habita num local. Com certeza. Bruno, e a sua formação? Eu sou formado em Educação Física, tenho especialização pela CBF de coordenação de base e atualmente eu faço pós-graduação em futebol e pretendo continuar seguindo tanto essa área administrativa, mas também a área de treinador de futebol. Muito bom, Bruno. Então eu vou pedir para você falar um pouquinho pra gente sobre o que é a Fundação Filhos de Buda, né? Porque as pessoas não conhecem, assim, a essência desse lugar. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre o início dessa história, como que você começou aqui? A Fundação Filhos de Buda, ela teve primeiramente início pela compaixão do Venerável Mestre, que quando veio para o Brasil para poder difundir mais sobre o budismo humanista aqui no Brasil, deixou uma mestra, que foi a Mestra Sinceridade, que no primeiro momento ela queria atender uma criança só, uma pessoa só, ajudar uma única pessoa, e no meio do caminho o Venerável Mestre propôs para ela, ao invés de ajudar uma criança, por que ela não ajudasse outras crianças? E assim foi criada a Fundação Filhos de Buda, para que possa atender crianças em vulnerabilidade social. Teve seu início em 2003, também no período de inauguração do Templo Zulai, templo localizado praticamente no centro de Cotia, próximo do centro de Cotia, um templo que tem uma área incrível, um espaço muito bom tanto para a prática da meditação, a prática do budismo, como também uma prática de você poder se encontrar consigo mesmo pela paz que existe lá. Então a Fundação Filhos de Buda, quando ela teve início em 2003, somente com ginástica rítmica, ela teve seu início com ginástica rítmica em algumas aulas, mas desde o seu início já teve em torno de 140, 150 crianças que faziam apresentações, tanto em escolas, ginásios de esportes de municípios, e também tínhamos a apresentação principal, que era sempre no espaço principal do Templo Zulai. E aí em 2004 nós tínhamos um projeto aqui no bairro chamado Projeto Cruzeirinho, Era um projeto que a gente montou entre amigos na rua, nós gostaríamos só de jogar futebol. E acabou virando um projeto grande, nós fomos crescendo dentro do município. Até hoje muitas pessoas ainda vinculam a gente com o Projeto Cruzeirinho, tudo. Tivemos um início em torno de 130 crianças, entre crianças e adolescentes. Dessas 130 crianças, nós atendíamos aqui no campo, sem estrutura nenhuma. Então, tinha uma bola para 50 crianças chutarem. Então, o início foi muito difícil.
E aí nós passamos por uma enchente, né, na Rua do Cristo, tivemos uma enchente onde 90% das famílias que residiam na Rua do Cristo perderam tudo, desde coisas materiais até esperança mesmo de vida, né? Então foi um momento muito difícil. E desse momento difícil, a Blia veio nos ajudar, nos acolher, principalmente com mantimento, produtos de higiene, porque assim, a perca foi total. Vou dar um exemplo da minha parte. Eu saí da minha casa com água no pescoço. Isso que a minha casa foi uma das que menos encheu. Teve famílias que a água chegou no teto. Então, assim, tivemos que recomeçar de novo e ali surgiu o primeiro apoio da Blia, né? No básico, o básico foi aqueles mantimentos, aquela alimentação daquela noite, mas eu acredito o principal foi um ombro amigo, um abraço, um acreditar que nós íamos conseguir dar a volta por cima. Ali foi o nosso primeiro contato e aí chamamos, né, o pessoal que tinha a equipe do Cruzeirinho, principalmente os diretores, para que pudéssemos ir atrás de patrocinadores, pessoas que pudessem nos apoiar, principalmente com materiais, porque até o presente momento a gente não tinha nenhum tipo de condições, né? E seria uma das formas de resgate social, principalmente para as famílias que foram atingidas pelaquela enchente. Então o futebol seria um escape, né, para que a pessoa pudesse realmente, olha, tem como eu dar a volta por cima. E numa dessas andanças tivemos a possibilidade de encontrar vários anjos no caminho que levaram até a Mestra Sinceridade, até a MEI, que na época era a coordenadora da fundação, pôde levar nós até lá e que nós mostramos a nossa ideia de projeto aqui na comunidade. As crianças daqui já era atendida pelo templo e na hora a Mestra Sinceridade comprou a ideia, percebeu que tinha uma grande possibilidade dessa fusão dar certo e aí em 2004 oficialmente, né, mas já tinha antes, e oficialmente em maio de 2004 nós se instalamos aqui e começamos o futebol que tem até hoje aqui na Fundação Filhos de Buda. Tivemos um início com 130 crianças e em menos de um mês nós tínhamos 240 crianças matriculadas e registradas, sem esse espaço que tem hoje o Luminar, que o Luminar veio em 2007, né? Foi construído em 2007, uma parceria entre a Fundação Filhos de Buda, entre a Blia Internacional, entre os membros da Blia do mundo inteiro e a Prefeitura de Cotia, né, que nos ajudou fornecendo a área, né, e nós fizemos a construção do prédio, que hoje abriga um centro educacional que atende em torno de 180 crianças, tanto do município de Cotia como os municípios adjuntos aqui nas proximidades, Osasco, São Paulo, Carapicuíba, né? Então, ao longo desse caminho, né, sempre ficou claro que o nosso principal objetivo é a educação, né? Que o futebol fosse apenas uma ferramenta, que o judô fosse uma ferramenta, que as aulas de canto fosse uma ferramenta para que a gente pudesse ter uma educação de qualidade. Então a Fundação é um complemento educacional, mas o nosso foco principal é a educação. Desde a educação formal, mas também a educação informal também, a questão de a gente sempre trabalha aqui que nossas crianças, nossos jovens desenvolvam a gratidão, que eles não sejam o último gomo da corrente, que eles possam cada vez mais multiplicar os ensinamentos que eles têm aqui na Fundação, que eles possam multiplicar pela sociedade, pelo mundo. Esse é o nosso objetivo. Te resumir 14 anos em pequenas palavras, mas é muito mais histórias. Não, eu imagino. Então começou com aquela sementinha do mestre, de ter a compaixão de vir para cá, de reconhecer a necessidade, né? O mestre Sinwin. E aí junto com o projeto Cruzeirinho virou tudo isso aqui, né? E hoje a gente tem um time de sub-12 que vai participar de um super campeonato, né? Que é o Iber Cup. Então, um campeonato mundialito, né? Uma vitrine do futebol mundial. Então, vem crianças de todos os outros países,
de time como Palmeiras, Corinthians, times grandes, né, essas bases. E as nossas crianças aqui da Fundação Filhos de Buda estão tendo essa oportunidade graças, então, à Focoansan, né? Sim, a Fundação Filhos de Buda, ela é apenas uma, vamos dizer assim, uma unha de tudo que é o monastério, né? Hoje nós temos um monastério central, que é Focoansan, que fica em Taiwan, né? Lá é onde está o berço nosso do budismo humanista, lá em Taiwan. É onde mora o Venerável Mestre, né? onde ele reside. Então a Fundação Filhos de Buda é apenas um projeto de Focoansan. Hoje Focoansan ele tem projetos no mundo inteiro, né? Nas nossas proximidades nós temos um projeto no Paraguai, né, que é o Hospital Los Angeles, que ele atende crianças, né, principalmente crianças em vulnerabilidade social, porque no Paraguai existe uma taxa muito grande de mortalidade infantil. Então esse hospital foi pensado para que pudesse atender essas crianças, né, atender essas famílias que tinham dificuldade, né, do atendimento médico público. Então tem esse hospital lá. Além disso, nós temos uma usina de beneficiamento de soja, onde é distribuído para as famílias carentes leites de soja, né, para que ela possa melhorar principalmente a nutrição infantil das crianças, né, e melhorar a alimentação através da soja. Né? Então isso é um dos projetos. Nós temos o projeto Promers, que fica na África do Sul, né, que atende meninas, né, que são meninas. Na África do Sul é assim, pelo menos uma vez na vida a mulher ela vai ser violentada sexualmente, pelo menos isso, né? Então esse projeto é para poder atender principalmente essas mulheres, para poder dar um rumo, uma direção para essas mulheres e mostrar que é possível mudar essa ideia daquele país. Então nós temos um projeto lá magnífico lá. Eu pude acompanhar 2 apresentações, uma apresentação de patinação, né, patinação artística, e uma apresentação de tambores africanos. Então assim, foi inédito e eu pude, né, tive a honra e o privilégio de assistir lá em Taiwan. Né? Então Taiwan tem projetos pelo mundo inteiro e projetos para ajudar a humanidade. Né? Então, além desses, nós temos na Filipinas, nós temos em Hong Kong, e além disso nós temos a BLIA, né? Que é a Associação Internacional Luiz de Buda, né? Que são membros que são filiados a essa BLIA. Hoje a BLIA ocupa uma cadeira na ONU, mas que estão pelo mundo inteiro para poder propagar cada vez o Dharma. O Dharma nada mais do que é o ensinamento do Buda. Então tudo que você faz o bem, tudo que você transmite o bem, tudo que você planta de coisas boas nesse universo, isso é budismo. Isso é budismo, isso é catolicismo, isso é cristianismo, isso é umbandismo, isso é qualquer tipo de religião. Todas pregam o bem. Então vamos continuar fazendo o bem, né? Mas a obra de Focoansan, ela está pelo mundo inteiro. O Dharma, a sementinha, está sendo implantada pelo mundo inteiro. E nós tivemos a honra de ser plantada essa sementinha aqui, né, de ser difundido aqui. Né? Então, hoje, né, cada vez mais, há um crescimento enorme, né, principalmente aqui no Brasil, de pessoas que já olham, né, o budismo humanista como uma solução até para o planeta, né, principalmente na questão que nós que somos budistas humanistas não consumimos carne. Então a gente não consome carne. E isso não é só a questão do sacrifício do animal, mas também é a questão da gente preservar a natureza, porque se você tem animais ali pastando, você está destruindo, você não pode ter árvore ali, então você destrói quantas árvores. Então é um olhar, um cuidado que é fundamental. Então Focoansan, ele é muito grande, mas não só em termos de construção, mas em termos de humanidade, de coração. É muito legal. Com certeza, a gente conseguiu acompanhar aí um pouquinho dessa grande história, né? Que é a história de Focoansan, a história do mestre, toda a compaixão dele. Então, Bruno, focando agora um pouco no Ibercup, quais são as suas expectativas para o nosso Sub-12?
as expectativas são sempre positivas, né? Essa ideia do Iber Cup, ela surgiu no ano passado, em 2018. O ano passado eu fui selecionado para fazer um curso pela CBF, foi na Federação Paulista. Vivi um sonho, acho que um sonho de criança. Fiz amizade com vários jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol profissionais, jogadores atuantes. E nós temos essa amizade até hoje. E ali eu consegui abrir muitas portas, não só para mim como pessoa, mas para a fundação também, que era o meu objetivo maior. E hoje nós somos 78 coordenadores de base formados no Brasil. Então, desses 78, eu estou no meio, sou um deles. E através disso, as portas acabam se abrindo. E eu fui fazer meu estágio na Portuguesa. Nós temos que fazer um estágio em algum clube. E eu fui fazer um estágio na Portuguesa. E acompanhei a Portuguesa no ano passado, na comissão técnica, no Iber Cup 2018, que foi na CPUSP, aqui em São Paulo. Eu acompanhei, vi toda aquela estrutura, né, tudo aquilo, e me encantei. Acreditei que as nossas crianças mereciam ter uma oportunidade, uma vivência, né? O ano passado nós tínhamos a participação do Grêmio de Porto Alegre, Palmeiras aqui de São Paulo, o Santos daqui de São Paulo, da Baixada Santista, nós tínhamos o Atlético Paranaense, nós tínhamos o Flamengo, nós tínhamos equipes da Ponte, o Vasco da Gama, né? Então aquilo me encantou, né? Isso me encantou, porque nossas crianças não terem essa oportunidade. Então eu fui procurar saber qual eram os meios, a forma de poder disputar, e aquilo, como eu falei, né? Por ter esse contato, né, na CBF com o pessoal, isso abriu uma porta, uma vaga para a nossa equipe. Lógico, também méritos de todo o trabalho que é desenvolvido na fundação, não só por mim, mas por todos os profissionais, pelas mestras do Templo Zulai, por todos os membros da BLI, até pelo nosso venerável mestre. Então isso é uma conquista conjunta, né? Com certeza. Nós conquistamos isso com o conjunto. E tivemos essa oportunidade, né? A primeiro momento a vaga surgiu para ir para Porto Alegre, né? Foi em janeiro, o torneio foi em janeiro, e surgiu essa oportunidade para ir para Porto Alegre, só que os custos eram muito altos, são muito altos, né? Então ainda está fora da nossa realidade hoje, né? Está fora da nossa realidade, mas continuamos em conversas, e o convite se continuou estendido aqui para São Paulo, e aí nós não pensamos nem duas vezes, vamos agarrar isso com unhas e dentes, fazer um trabalho, né? Então a expectativa ela é boa, né? Em janeiro nós tivemos a presença aqui de times da África do Sul, tivemos times da Inglaterra, Manchester City, Manchester United, tivemos uma visibilidade muito grande, né? Chivas Guadalajara do México. Então a ideia é provavelmente que agora venham bastante equipes internacionais, equipes daqui do Brasil cada vez mais. E isso para os nossos alunos vai ser fantástico. São 4 dias que eles vão acordar futebol e vão dormir pensando no futebol, né? Isso para a gente um sorriso, né? Poder proporcionar isso para esses garotos é fundamental. E amanhã esses garotos podem proporcionar isso para outros garotos que vão vir aqui para a fundação. E a gente volta naquilo lá. A corrente continua. A corrente, ela segue. Então, a expectativa é muito positiva. Os professores estão trabalhando firme nesses últimos meses, né? Toda a organização está sendo feita pela coordenação, logística de lanche, logística de transporte, né? Muitos pais estão nos apoiando. Então acredito que assim tem tudo para que a gente conquiste voos mais altos e mais altos e mais altos. E temos algumas surpresas durante o Iber Cup, e aí quando vocês estiverem acompanhando, né, estiverem fazendo a cobertura lá, vocês vão saber de muitas surpresas, que principalmente poder passar alguma mensagem para as outras equipes, mensagens positivas, mensagens
que possa cada vez mais o futebol aqui no nosso Brasil poder crescer cada vez mais, mas de uma forma mais humana, de uma forma que seja assim, o futebol ele só seja uma ferramenta para várias transformações sociais e em várias classes sociais. Muito bom, Bruno. Então, Bruno, agora que você fez todo esse resumo pra gente dessa grande e linda história, essa trajetória toda de Focansan, fala pra gente qual que é o seu sonho. Acredito que sonho, a grande maioria eu pude realizar, né? Então, meus maiores sonhos, os principais maiores sonhos eu pude realizar, né? Desde Disney no Japão, desde Muralha da China, vários outros sonhos, andar, né? Subir num avião, coisa que tipo assim, quem nasce na periferia é muito longe esse sonho. Eu pude realizar todos, lógico, através do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação, mas também por conta de todo o apoio dos membros da BLIA, de Focansan, as pessoas que acreditaram no meu sonho e me ajudaram a poder transformar em realidade. Hoje é o meu papel de pegar e ajudar as outras crianças, os outros jovens a realizar os sonhos deles. Né? Então, é continuar aquele gominho da corrente, continuar o que fizeram por mim no passado, eu posso retribuir e fazer no futuro e continuar em busca, né? Acho que em busca de conquistas, em busca de mais coisas. Lógico, tem um sonho que isso eu não escondo de ninguém, que é o sonho de ser um treinador de futebol, numa equipe profissional, né? Penso grande. Às vezes eu até brinco com os meninos que treinam comigo, que eu falo, existem 3 treinadores, são os melhores do mundo. O primeiro que eu acho é o Tite, nosso treinador da seleção. O segundo que eu acho o Zidane. E o terceiro sou eu. São os 3 melhores treinadores do mundo. Então, eu parto sempre desse princípio, né? Então, eu estou estudando, como eu falei, estou fazendo hoje pós-graduação em futebol, pretendo mais uns cursos da CBF ao longo desse restante de ano, né? Vou me aperfeiçoar cada vez mais, né? Para que quando eu sair para o mercado, né, de treinador, no mercado de trabalho, eu vá e tenha uma carreira promissora, né? E levando todos os conhecimentos que eu tive aqui, né? Mas isso é difícil para mim, às vezes, até de falar de um dia sair daqui. Né? Também tenho um sonho de um dia o BLIA FC tornar uma equipe profissional de futebol, mas um profissional que seja totalmente diferente, que tenha os seus princípios humanistas, né? Que faça realmente um crescimento real do esporte, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, levando esse conhecimento que é fantástico, que eu levo para toda a minha vida, né? Hoje eu também trabalho paralelamente um sonho, esse é um sonho particular meu, muito assim, ainda não coloquei para fora, acho que é a primeira vez que eu vou falar de frente para as câmeras, um sonho de um dia ir para a África do Sul. Eu vejo que a África do Sul é um país que as pessoas sofrem muito, né? Tem um sofrimento enorme, e levar um pouco de conhecimento de futebol. Já entrei em contato com algumas ONGs lá que prestam serviço lá, fui bem recebido por várias ONGs, então estou planejando, porque isso tem um custo, o custo não é barato, então estou se planejando, guardando a moedinha, para que um dia eu possa ir para a África e poder levar um pouquinho de ensinamento, levar um pouquinho do Dharma, que é o ensinamento do Buda através do futebol. Né? Não só penso isso na África do Sul, mas meu grande objetivo é um dia ter essa oportunidade de ir para a África do Sul, ficar pelo menos um mês lá, poder entender realmente como que funciona, porque o berço, né, as nossas raízes são africanas. Então, lá tudo começou e veio para cá, né, para o nosso país. Então, poder entender como que funciona lá, poder entender como que é a política lá, poder entender como que é o futebol lá, poder entender como é as dificuldades lá. Então, isso é um sonho que eu tenho. E poder contribuir, que eu acho que é o melhor de todos. Você poder levar um pouco do seu conhecimento, né, para ir transmitir para outras pessoas. Porque dessa vida você não leva nada, você não vai levar nada dessa vida. Não adianta você ter carro do ano, casa do ano, não sei o que, você não vai levar nada. O
que você leva é o conhecimento, o que você leva são as lembranças. Fora isso aí, você não vai levar mais nada. Então, eu tenho um sonho de ir para a África, tenho um sonho de... na Alemanha, a Confederação Alemã de Futebol, ela tem dois carros que eles andam com treinadores de futebol que saem pelo mundo, pela Alemanha inteira, dando cursos, oficinas de futebol. Tanto para treinadores, né, daquela região, daquele local, porque na Europa é muito comum, às vezes, você ver o pai cuidando do time do filho ali. Então, ele cuida porque ele gosta, porque ele é um amante do futebol, mas ele não cuida com conhecimento. Então, a Alemanha, cada vez mais, ela está aumentando esse conhecimento na população geral, além de trazer as crianças para uma prática esportiva saudável. Então, dentro desse projeto alemão, eu penso de um dia, né, introduzir o Dharma Food, que seria um projeto de um carro também, né, lógico, em determinados tempos, provavelmente nos períodos de férias, que eu pudesse rodar todo o Brasil, principalmente a região norte e nordeste, que são carentes de oportunidades, né, que eu pudesse rodar o Brasil e levar conhecimento. Todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, né? E também levar conhecimento humanista para as pessoas, para as crianças, e ir plantando a sementinha. E se essas crianças, esses professores, né? Às vezes nem professor, às vezes é um líder comunitário que está fazendo uma boa ação, ele puder enriquecer mais, aprender mais conhecimento, eu deixar a sementinha ali, ele germinar essa sementinha, poder jogar mais sementinha em outros lugares, a tendência é poder melhorar mais. E não estou pensando em ganhar dinheiro nem nada, porque o dinheiro eu vou fazer o quê? Se eu morrer hoje, eu vou levar como? Não tem como, não tem nem banco lá no céu. Então não tem como, não existe isso. Então agora acho que é o momento da gente transmitir conhecimento, transmitir amor, transmitir paz. Eu acho que é isso que o mundo precisa e esses são os meus sonhos, né? Então eu trabalho para que eles realizem. Eu sou muito assim, eu tenho um sonho, eu não descanso quando ele não realizar e eu vou em busca dessa realização. Eu não acho que não é só uma realização pessoal, é uma realização coletiva, principalmente das pessoas que acreditam e confiam na minha pessoa. Sim, quem te conhece confia em você e também acredita nos seus sonhos. E quem te conhece sabe que você não desiste enquanto você não consegue fazer aquilo que você sabe que é preciso. Então, só pra gente finalizar aqui agora, Bruno, eu queria que você me dissesse, né, contasse pra gente, se você fosse agradecer alguém, ou algumas pessoas, enfim, quem seria e o que você gostaria de dizer? Acredito que agradecimento, eu sou grato a todo mundo. Acho que todo mundo tem uma parcela que pode me ensinar. Me ensinou nessa caminhada. Então, eu tenho gratidão com todos. Então, seria até feio da minha parte nomear pessoas, colocar nomes, porque assim, todo mundo teve um pouquinho que me ensinou, uma bronca que me deu, um ensinamento novo que me transmitiu. Então, eu seria muito ingrato se eu estivesse nomeando pessoas, né? Então, mas assim, a principal pessoa assim que isso eu agradeço e não posso deixar de agradecer, que é o Venerável Mestre, né? É o nosso Venerável Mestre que instituiu esse projeto aqui, que instituiu tantos projetos pelo mundo, né? Através da sua compaixão, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, sentado ao seu lado, conversando, né? Da gente fazendo esse bate-papo, dando essa entrevista, né? Você é uma pessoa tão especial, né? Então a gente tem através tudo do Venerável Mestre, né? Que um dia pensou a longo prazo, pensou na humanidade. E então essa é a primeira gratidão que eu tenho, né? Tenho muita gratidão pelos meus pais, né? Porque a educação vem de berço, né? Então são as pessoas principais, e meu filho, né? Hoje praticamente eu cuido do meu filho sozinho, tenho o apoio dos meus pais, né? na educação dele, mas é um desafio para mim, né? De cuidar dele. Então, mas é uma gratidão que eu tenho, é uma gratidão porque eu ter essa oportunidade de cuidar do meu filho. Então isso eu agradeço ao universo, ao mundo, mas pessoas, sou grato a todo mundo, desde as pessoas que me elogiam, das pessoas que me ensinam, das pessoas que me batem, das pessoas que me dão rasteira. Sou muito grato, que isso só me fortalece, só me traz crescimento,
e não tenho rancor, raiva de ninguém e agradeço tudo que acontece na minha vida, desde as coisas mais básicas até as coisas, nossa, mas sou muito grata a tudo, o mundo, todos os lugares que eu conheço ao redor do mundo, todas as experiências, gratidão a muitas pessoas, né? Mas só para se entrar no ponto, quando a gente fala de gratidão, para a mensagem que eu gostaria de deixar, é uma pequena historinha, né? Eu tive a oportunidade de ir no jogo Brasil e Peru, na Arena Corinthians, e eu e meu filho, e ficamos atrás do gol onde fica a torcida organizada do Corinthians. Então é um local que você fica em pé. Mas antes de começar o jogo, você senta ali no meio do concreto ali, tem um lugarzinho para você sentar. Chegou um rapaz e pediu, estava até com uma blusa, falou, tem como cuidar do lugar aqui para mim, que eu vou ali comprar um refrigerante. Eu falei, poxa, tem. Aí eu peguei, fiquei cuidando do lugar para ele, porque lota muito e a gente estava numa visão privilegiada, então as pessoas aglomeram naquele local ali. Eu cuidei do lugar dele. Ele chegou com refrigerante, né, tomou lá. Aí começou o jogo, não sei o que, acabou o primeiro tempo. Ele falou assim, vou lá comprar outro refrigerante para mim. Você quer alguma coisa? Aí meu filho, sabe como é criança? Pai, eu queria uma pipoca. Aí eu peguei e falei, se tiver como você trazer uma pipoca, quando chegar aqui eu pago para você. Ele falou, não, só cuida aí do meu lugar aí. E foi. Só que a fila estava muito grande. Era uma fila para refrigerante e uma fila para pipoca. Aí ele pegou a fila para refrigerante e pegou o refrigerante. E aí depois ele foi e pegou a fila da pipoca. Nisso, o segundo tempo do jogo começou e o Brasil fez mais um gol. Ele perdeu o gol, mas me trouxe a pipoca. Então ele veio, me entregou a pipoca e eu fui pagar ele. Ele falou, não, isso é um presente. Pro menino aí, vamos assistir o jogo, vamos curtir, hoje é o Brasil. Assistimos o jogo juntos lá, comemoramos, né, a vitória da seleção brasileira, né. E quando acabou o jogo, eu fui agradecer ele de novo, né, novamente, meu filho agradeceu ele novamente e se despedimos ali, né. Aí ele foi tirar algumas fotos mais próximas do gramado, eu também fui, e ali perdemos o contato. Acredito que é um anjo, né, que vem também entrar um ensinamento. E estamos saindo fora do estádio. E eu e meu filho estamos colecionando os copos da Copa América, né. Então tem os copos de uma certa empresa, né, que é vendido no estádio e cada um de um país diferente. Nós estamos colecionando. E aí eu, né, comprei a ideia dele e saí para comprar o copo, né, os que estavam faltando. E acabei comprando repetido. E aí saí, né, fui saindo do estádio junto com meu filho. Meu filho, pai, você comprou da Venezuela, a gente já tinha da Venezuela. Eu falei, agora, pai, depois a gente vê. Dá para um amigo seu, para sua avó, ou para seu avô. Aí nós estamos indo. E aí tinha um menininho, praticamente menino de periferia, porque estava de bermuda, uma camisetinha, um boné até do Brasil, né? Mas de chinelo, mas a gente percebia que não era um garoto que teve oportunidade de assistir um jogo lá dentro do estádio. Era um garoto que estava ali pedindo, né? Vamos dizer, um pedinte. E ele chegou e falou assim, tio, me dá um copo. E eu peguei e falei assim, poxa, não dá. Aí continuei andando, aí meu filho veio e puxou pela camiseta. Pai, dá o copo da Venezuela para ele, nós já tem. Eu falei, nossa, é mesmo, o copo da Venezuela. Aí eu voltei, entreguei o copo para ele, falei, tá sujo, hein? Tem que dar uma lavada aí. Aí ele falou assim, não, obrigado, valeu. Aí eu virei, continuei andando. Aí eu falei, meu filho, por que você quis dar o copo pro menino? Ele falou assim, pai, lá atrás o cara pagou uma pipoca para mim. Aqui eu pude dar o copo pro menino. Amanhã esse menino pode ajudar outra pessoa. E assim, um vai ajudando o outro. E aí eu parei, olhei, olhei para ele e não tive nem reação, nem palavras. Eu não sabia se eu chorava, se eu abraçava ele. A única coisa que eu fiz, bati na cabeça dele, falei, tá certo. Então, o que eu deixo de recado, que às vezes o que nós fazemos, né, surte muito efeito. Em algum lugar ele aprendeu isso, às vezes comigo, às vezes com vocês, às vezes com qualquer outro tipo de pessoas. Mas é isso, essa é a ideia, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Vamos continuar propagando bem, vamos continuar com mente de gratidão, sabe? Se o ônibus chegou atrasado, não olha como o motorista é o errado, a pessoa é errada, o ônibus está cheio porque chegou atrasado. Olha de outra forma.
Olha as coisas de outra forma. Às vezes aquele ônibus chegou atrasado porque furou um pneu. Às vezes aquele ônibus chegou atrasado porque teve que trocar um motorista, que o motorista que estava anterior passou mal. Às vezes teve algum problema mecânico. Olha as coisas de outra forma. E às vezes você indo atrasado vai fazer que você valorize cada vez mais o seu trabalho. O ônibus cheio, você vai valorizar ainda mais o seu trabalho, a sua formação pessoal. Então, olhem as coisas de uma outra forma, né? Quando você falou gratidão, que você é grato a alguma pessoa, nossa, todo mundo nos ensina, né? Todo mundo deixa uma mensagem. Então, a mensagem que eu deixo falando em questão de gratidão é essa propriamente do meu filho, né? Não é porque é meu filho, né? Mas olha a cabeça dele, olha quantas outras pessoas ele pode contagiar. E esse menino que recebeu o copo? Tenho certeza que às vezes esse menino ajudou uma tia a atravessar a rua com uma sacola de compra, ajudou outras pessoas, porque ele recebeu coisas boas. Quando você recebe coisas boas, seu coração enche de coisas boas. Então, é essa gratidão que eu tenho. Gratidão pelo universo, a Deus, a Buda, né, a todos, de poder estar aqui hoje, né, num cargo considerado de um nível, né, alto, que é um cargo executivo, mas às vezes eu até não me vejo nesse cargo, né, porque podem ver, minha roupa é esportiva, para um cargo que seria um social, mas está sendo um grande aprendizado. Então a gratidão é tudo. Gratidão a todo o universo, gratidão a você que tirou o seu tempo para poder estar aqui, ao câmera que está ali atrás. Então acho que a gente tem que ser grato a tudo e muito obrigado pela oportunidade e tenho certeza que nós vamos estar comemorando no futuro a classificação, porque o nosso objetivo principal é a classificação para o Ibercup de Portugal. Então essa é a nossa ideia, né? Esse é o nosso objetivo principal. Não é nem ser campeão, é a classificação para Portugal, que em Portugal seria assim um mundial. Portugal seria o grande mundial. Né? Aqui seria como se fosse uma qualificação para a Copa do Mundo. Então nós vamos em busca dessa qualificação, né? De poder dar essa oportunidade para essas crianças, para esses jovens. E esse é o nosso objetivo principal aqui dentro da Fundação Filhos de Buda. Dar oportunidade, dar subsídio da melhor forma possível, lógico, para que ele possa ter uma educação de qualidade cada vez mais. É isso, deixo um abraço aí para todo mundo, obrigado a todos pelo apoio, né, que as pessoas que vêm nos apoiando, mandando mensagens positivas, acompanhando nossa fanpage do BLFC, nosso Instagram do BLFC, e espero que essas pessoas continuem nos apoiando, mandando vibrações positivas. Hoje nós temos pessoas de vários cantos do mundo que nos seguem. Temos pessoas do Japão, Taiwan, Tailândia, Filipinas, Malásia, Estados Unidos, Dubai, Abu Dhabi, que seguem a nossa página, né, que sempre está nos mandando mensagens, principalmente no privado, né, dando assim uma ênfase muito grande nessa parte que é o futebol social, nos dando um encorajamento de continuar persistindo. Então, acredito que o trabalho está sendo bem feito por todos, né? Não é o meu trabalho. Aqui eu tenho dentro de mim que assim, dentro aqui do ambiente de trabalho, é uma coordenação coletiva. Eu não sou só o dono da razão, das ideias, é minha, vai ser assim. Não. É uma coordenação coletiva. Todos podem opinar, todos podem ter ideias, todos podem pegar a mão na massa e vamos que vamos. Vamos fazer a transformação social da melhor forma possível, que é todos juntos. Muito obrigado, Michele. Muito obrigada a você, Bruno. Queria agradecer a sua participação hoje aqui, a nossa entrevista de abertura, né, aqui da nossa série Ibercup, que a gente vai estar lançando vídeos aí diariamente com os garotos, com comissão técnica, com coordenação da fundação. Então eu acho que o seu papel hoje aqui foi fundamental, porque as pessoas às vezes olham a gente quando a gente está lá no topo, mas Sim. não sabem toda a dificuldade que a gente teve para chegar lá. A caminhada sempre é longa, né? Exatamente. Então eu queria agradecer novamente a sua participação aqui hoje e vamos que vamos, BLFC. Muito obrigado, Obrigada Michele. a você. Até mais.